bandeira brasileira, repetindo o gesto de Ayrton Senna. Lewis Hamilton, repete o gesto de Ayrton Senna. Carrega a bandeira brasileira. Emoção total aqui em Interlagos. Só faltava isso. Não tem mais nada para falar. Só faltava isso. São Paulo é a capital do automobilismo mundial e, consequentemente, claro, o Brasil. Desde os pilotos que temos, não só os ex-campeões de Fórmula 1, pilotos também como o Márcio Rubinho, como uma Stock Car, que é muito forte, também fez grandes pilotos, e como o Hélio Castro Neves na Indy, o Tony Kanaan na Indy, entre tantos outros, a Bia Figueiredo, que também correu na Indy, entre tantos outros pilotos. Então a gente tem o talento e tem as 3 principais categorias da FIA. É a única cidade do mundo e da história que tem as 3 principais categorias. Parece que você aperta um botão e tudo funciona. E é o oposto disso. Quanto menos a gente aparece, significa que melhor o trabalho está sendo feito. Para mim, como emoção de estar correndo em Interlagos, de estar correndo em São Paulo, não se compara a qualquer outro lugar do mundo pelo amor que eu tenho por esse lugar. Eu acho que o Interlagos está para o automobilismo que nem o Pacaembu está para o futebol, cara, né? Que não é o melhor do mundo, mas é o mais mítico, né? O Pacaembu não é o melhor estádio do Brasil, mas é o estádio que eu mais gostava de jogar, né? Junto com a Vila Belmiro e Morumbi, mas acho que o Pacaembu tem esse lado romântico, né? E Interlagos é assim, você pode falar de Imola, você pode falar de Mônaco, você pode falar de Spa, e Interlagos eu acho que está nesse mesmo patamar aí, né? Eu acho que São Paulo é referência no Brasil. O turismo de lazer já é o maior do Brasil. São Paulo é quem mais recebe turistas para lazer. Isso muito atrelado aos mega eventos. Então, a Fórmula 1, sem sombra de dúvidas, é um deles. A WEC e a Fórmula E também são fundamentais para isso. Se a gente pensar que o automobilismo em São Paulo, com o WEC, Fórmula E, Fórmula 1, Stock Car, entre outras categorias, dá mais de 2 bi de impacto econômico para a cidade no ano. Isso mostra o quanto que o turismo de lazer é forte, destrincha para o turismo de esportes e para o turismo de automobilismo, porque aí a gente fala de uma categoria dentro dos esportes que é o automobilismo. E isso é referência, sem sombra de dúvidas. Quanto melhor a Fórmula 1 for, é melhor para todo o sistema do automobilismo, né? As pessoas acham que às vezes as categorias são concorrentes entre si, é o oposto. Quanto mais tempo as categorias internacionais permanecerem dentro da cidade de São Paulo, melhor para a cidade e melhor para o automobilismo. Não só o internacional. Também desenvolve e potencializa, vetoriza muito o esporte a motor local. Interlagos tem uma característica que dificilmente eu vou achar em qualquer lugar do mundo. A gente tem ali uma situação que você, de um determinado ponto do autódromo, você consegue enxergar 70% de todo o circuito. Mas me orgulha porque São Paulo se preparou para isso. Não é natural. São Paulo conquistou essa capacidade. A nossa missão, então, passa a ser entender, analisar e categorizar os principais diferenciais que fazem de São Paulo capaz de receber os maiores eventos do automobilismo mundial. Nós temos hoje em dia um dos melhores circuitos, um dos melhores paddocks. A gente comporta muita gente na pista. O visual de uma arquibancada, você vê pelo menos 2 partes dos circuitos, são ótimos. Os pilotos adoram os restaurantes, amam restaurantes de São Paulo. Então, assim, a gente tem muito mais ponto positivo do que negativo. É uma cidade que está sempre aberta, né? Eu fui para Londres outro dia, saí 10 horas da noite para jantar, não tinha lugar para comer. Londres, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, as pessoas que vêm para São Paulo por causa do automobilismo encontram uma cidade 100% preparada para receber os shoppings todos, enfim. Então é muito legal porque é um jeito de São Paulo mostrar para o mundo, que às vezes coloca na sua agenda para ir para São Paulo por causa de uma corrida, o quanto ela é uma cidade que está no nível de Londres, de Nova York, de grandes cidades aí pelo mundo. Você tem outros autódromos importantes, né? Em São Paulo mesmo, no interior de São Paulo, você tem autódromo importante,
Mas o peso de São Paulo desequilibra, entende? Então você tem shopping, você tem restaurante, você tem passeios. Cansei de descer, pegar avião em Brasília, descer em Guarulhos, e aí eu fazia trem, metrô e estava na porta do Autódromo de Interlagos. O serviço do metro é grande e tem muitas linhas, é tudo muito claro, bom preço. E todo investimento em infraestrutura para a recepção dos eventos se transforma em um impacto absurdo na economia local. A hotelaria de São Paulo nunca teve índices tão altos de ocupação. É uma movimentação muito grande que envolve vários fornecedores, gera uma grande quantidade de empregos. Talvez seja um dos esportes que mais gera emprego e renda, né? Existia no passado um certo preconceito de que automobilismo era esporte elitista, mas na verdade, talvez ele seja o que mais gera movimentação econômica, o que mais gera emprego e renda. Então, o lazer tem se misturado cada vez mais com o turismo de negócio. Isso é extremamente importante, porque os hotéis ficam cheios, perde-se aquela sazonalidade. Não fica somente um ou outro período do ano ganhando, mas cada vez mais aumentando esse volume ao longo do ano, reduzindo essa sazonalidade e contribuindo também para a massa de emprego e renda. É mais ou menos por aí. Aqui na SP Turismo a gente fala muito que São Paulo perdeu a vergonha de se divertir. Então, eu acho que também está tudo linkado. É muito importante a feira de negócios, é muito importante o show, o entretenimento, o evento esportivo, entre tantas outras áreas do turismo. Mas esse link, por exemplo, dos mega eventos de São Paulo com os restaurantes que todos querem conhecer, que nossa cidade tem uma gastronomia que para mim é referência global, quanto pontos turísticos como o Beco do Batman, Teatro Municipal, nossos museus, parques, o Ibirapuera é conhecido mundialmente, por exemplo. Então, tudo isso acaba linkando um setor com o outro, acaba linkando o mega evento com os pontos turísticos e tornando a experiência de vir para São Paulo cada vez mais divertida e mais legal. São Paulo não tem praia, mas São Paulo tem os mega eventos que trazem mais turistas do que as praias trazem no Brasil. E assim, você vê, não tem pouco público, né? A gente tem lá, se você pensar, uma reunião de pessoas, o Fórmula 1, a gente fala, não temos brasileiros. Mas a pista está lotada, né? Eu acho que com a divulgação da Band, por exemplo, ficou notável que a gente pode falar que São Paulo é capital, sim. Uma circulação de trânsito diferenciada, né? Um fortalecimento dos transportes coletivos para se chegar até esses locais. Mas, por exemplo, a sinalização em inglês que a gente tenta colocar para os principais mega eventos. A Fórmula 1 com apoio ao turismo no entorno, com pessoas que falam também inglês. A gente teve um recorde na Fórmula 1 no último ano, recebendo mais de 12% de turistas internacionais. Pelo histórico, né, do Grande Prêmio de São Paulo, a gente vê uma sinergia muito importante e eficiente do setor público e setor privado. Cada um no seu espaço, né, do investimento público, seja nas obras do autódromo, seja nas obras do entorno e também de melhorias na cidade, e quanto os empresários, os promotores do evento, que trazem uma melhora da eficiência, não somente da corrida em si, mas de uma experiência para o público geral. Hoje a cidade ela não cria problemas para o promotor. A cidade hoje é um grande apoiador dos eventos. A gente conta com a expertise da companhia de engenharia de tráfego, a gente conta com a expertise do policiamento da Polícia Militar, da Guarda Municipal, a gente conta com o apoio do Corpo de Bombeiros, dos promotores da São Paulo Turismo, do apoio da Secretaria de Turismo, em toda a parte operacional, eles apoiam a gente com o staff, com Posso Ajudar, ao longo de todo o trajeto. Então isso tem sido muito importante para consolidar essa marca, essa imagem
do Grande Prêmio São Paulo como um evento extremamente importante para a cidade de São Paulo. Então, cada um no seu jeito tem trazido a sua eficiência e isso ajuda não somente ao evento, mas toda a estrutura de turismo da cidade. Muito orgulho, porque a gente sempre recebe prêmio como uma das melhores equipes, né, a gente em Mônaco, sempre a briga dos caras de Mônaco e aqui em Interlagos para ser a melhor equipe do resgate, né? E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque quem não sabe, o Marshall, né, são aqueles caras que têm a incumbência de deixar a pista perfeita para a corrida. Então, quando tem um acidente, tem que tirar os carros, tem que tirar o detrito. Se tem mancha de óleo, tem que tirar o óleo. Então, também com o público, também a gente tem que monitorar o público, onde tem uma cerca que os caras podem invadir. A avaliação de segurança pública ainda é muito frágil. É importante que as autoridades olhem com cuidado isso, porque se a gente consegue aumentar o nível de segurança, ou pelo menos a sensação de segurança, isso traz um efeito gigantesco, não somente para aquela pessoa que vai gastar mais, vai ficar mais tempo na rua ao longo do tempo que ele ficará na cidade, mas também no boca a boca, porque no próximo ano, certamente, essa pessoa que participa do Grande Prêmio vai convidar um parente, um amigo para poder participar no próximo ano. Sempre tenho que evoluir, sempre. E a gente sempre faz um trabalho depois de todo o mega evento de entender o que deu certo e o que pode melhorar. E eu acho que a gente vem evoluindo muito ano após ano e os números não mentem. Isso é um fato. Mesmo depois da pandemia, a gente repetiu números pré-pandêmicos e já no ano passado a gente já teve muitos números, em muitos dados, números superiores a antes da pandemia. O que eu acho que a gente pode melhorar é trazer as pessoas para São Paulo mais cedo, que elas não cheguem tão próximo do evento. É cada vez mais fazer com que essas pessoas vivenciem a cidade, não só durante o final de semana, mas tenham uma frequência maior com essa para aproveitar e explorar a cidade. Mas eu acho que se você juntar tudo, sem dúvida, a gente não pode, né, sem dúvida dizer que a cidade de São Paulo tem uma beleza como a cidade do Rio de Janeiro, né? Mas tem uma estrutura maior, se bobear, do que qualquer outra cidade no Brasil. O campeonato de Fórmula E tem 10 anos. Nós fizemos agora em março a segunda etapa só. Nós já fomos promovidos à corrida de abertura da Fórmula E. Então a Fórmula E vai acontecer agora em dezembro, 7 de dezembro, e ela passa a ser no lugar da corrida do México, que é uma corrida que já tem 9 anos de realização. Nós passamos a ser a corrida de abertura da Fórmula E. Isso é um establishment muito importante. Você abrir um campeonato implica engajamentos maiores de repórteres, da própria estrutura, patrocinadores, porque é o primeiro acontecimento do campeonato. Então, mais do que isso, dizer o quanto São Paulo conquistou todo o ecossistema da Fórmula E A Fórmula E representa o que tem de mais tecnológico de um vetor de desenvolvimento e transição energética. Então, não é só o dia da corrida. A gente vem num contexto, um ecossistema global, que vem na cidade de São Paulo discutir o futuro da cidade nos próximos 15, 20, 30 anos. E o que a transição energética, o que a eletrificação pode agregar a desenvolver o transporte urbano da cidade de São Paulo. Hoje, a cidade de São Paulo, como prefeitura, já tem um processo importante de eletrificação das frotas das guardas municipais, dos transportes públicos, 200 ônibus elétricos hoje, a meta é nos próximos anos chegar a 2.000. Então você tem uma capacidade, você tem uma sinergia entre o que a Fórmula E representa, que não só diz respeito a visitante, mas diz respeito também a provocação, a legado, a desenvolvimento e colocar a cidade de São Paulo não só no mapa dos grandes eventos, mas também das grandes discussões. Vem o Hamilton, vai colocar, vem por fora, Lewis Hamilton no capricho, Lewis Hamilton! Isso só a Band mostra! Eu acho que a cobertura que a Band
ou do seu grupo tem feito do automobilismo tem sido importantíssimo, né, para a gente levar esse tipo de esporte e de entretenimento ao maior número de pessoas possível. Eu acho que o que a Band tem feito pelo automobilismo, e aí eu falo não só como gestor, mas como amante do automobilismo, é extremamente diferenciado. Quando imaginamos mesas redondas discutindo automobilismo na TV, então a gente fica muito feliz com o trabalho da Band. Isso foi uma conquista. A gente deve muito à Band, né? Porque ela fez a Fórmula 1 voltar diferente e isso traz público, traz divulgação do evento, que é muito importante, né? E acaba sendo um sonho de consumo para quem pode vir, né? Porque você pega assim, pega a audiência da Band, quantos milhões estão assistindo e quantos estão participando diretamente do evento, né? 70, 80 mil por dia são os privilegiados. E o Grupo Bandeirantes, ele abriu portas importantes para nós. Eu falo da Fórmula E, a Fórmula E, ela precisou muito do grupo. A Fórmula E precisava ser conhecida dos nossos espectadores e hoje, se nós somos conhecidos e se os nossos números de audiência surpreendem internacionalmente, um dos grandes responsáveis, sem sombra de dúvida, é o Grupo Bandeirantes. Os pilotos, né? E quem pode falar mais do que isso, né? Os pilotos gostam de correr em Interlagos, né? Então é legal. Adoram. Os gringos adoram a cidade de São Paulo. As equipes, os pilotos, os mecânicos, todas as pessoas que trabalham, todas as pessoas que vêm acompanhar também, os fãs. A cidade de São Paulo é muito boa e a cidade de São Paulo traz muitas coisas para quem está vindo assistir fazer, né? Sem contar com aquilo que a gente vê na pista, que é sensacional, mas tem muitos shoppings extraordinários, maravilhosos, né? Que não devem nada a qualquer lugar do mundo, né? Na cidade de São Paulo. Restaurantes, que é uma das melhores cidades do mundo para ir almoçar ou jantar em lugares bacanas. Come muito bem na cidade de São Paulo, né? Logicamente tem um transitinho elevado, né? Isso sem dúvida talvez é o pior, é o que reclamam mais, né? Nessa situação, mas se você juntar tudo, a cidade de São Paulo é extraordinária para trazer fãs, pessoas de fora, equipes, pilotos em geral, para vir fazer um evento aqui numa corrida de Fórmula 1 ou qualquer outro tipo de categoria. E o público tem observado isso dessa forma, tanto que vem aumentando esse público aí crescente, não somente daquele público que já era da Fórmula 1, mas um público mais jovem, mais mulheres ingressando nesse mundo da Fórmula 1. Então é extremamente importante esse papel da comunicação, trazendo a tecnologia, trazendo a jovialidade, para que haja cada vez mais telespectadores da Fórmula 1 e que também tragam esse benefício para a cidade. Não fiquem somente no seu sofá, na sua região do país, mas que venha para São Paulo para aproveitar a Fórmula 1, aproveite restaurantes, os musicais, todos os eventos que geram aqui na cidade de São Paulo quando ocorre o Grande Prêmio São Paulo. Todas as pessoas que eu conozco estão fascinadas com São Paulo, com autódromo, por el serviço, facilidades. Como o sucesso do passado nunca é garantia para o futuro, a meta é continuar olhando para frente, se manter firme. A Band e o automobilismo lado a lado, numa conexão de energia para São Paulo, continuar sendo a capital dos esportes a motor. Todo mundo está sempre em constante evolução, São Paulo é assim também. Então, eu acho que desde você olhar, cada dia que você olha tem um hotel novo, uma rede nova de hotel chegando em São Paulo, um restaurante novo abrindo, mas do ponto de vista esportivo, pelo fato de ter a Fórmula 1, acaba puxando sempre essa demanda do autódromo estar sempre dentro de tudo que precisa de melhor no mundo num autódromo. Eu acho que a gente vai agregar cada vez mais os segmentos. O hotel vai ficar na sua posição, mas vai agregar com algum outro tipo de serviço.
de transporte, de alimentação, de shopping center, de compra e etc. Porque há muita dificuldade hoje do empresário, como eu falei anteriormente, na questão da mão de obra. Você qualificar o recepcionista, a camareira, o gerente. Então, a gente precisa ter uma equipe unida para que a gente consiga agregar outro serviço. Se a gente não consegue resolver o dever de casa, ali o básico, dificilmente a gente vai conseguir algo mais complexo. Então, é importante que as empresas hoje estão lutando aí para manter o seu quadro de funcionários, mas mantidos nessa situação, há cada vez mais uma adesão de outros segmentos. Eu forneço o meu hotel, minha hospedagem, mas eu agrego ao restaurante perto com um determinado desconto, eu vou agregar ao transporte que já está associado e traz uma segurança de algum vínculo com o hotel. Então, toda a questão logística, a questão de compras e entretenimento acaba sendo envolvido. E isso vai agregando cada vez mais para os segmentos, não somente para o turismo. Então, é importante que haja, sim, essa resolução, como eu falei, do problema, para que haja essa ampliação dos serviços e cooperativismo entre os segmentos do turismo na cidade de São Paulo. É muita coisa. Entender o que é realizar uma etapa de Fórmula E, uma etapa de um campeonato mundial de endurance, uma etapa de campeonato mundial de Fórmula E, são mini Olimpíadas que você realiza 20 por ano em cada um dos países. São Paulo realiza sozinho 3.